Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu ontem o Vasco da Gama por 2-0 no estádio Newton Santos. Um gol no início do jogo e outro no fim da partida para sacramentar a vitória. O Botafogo foi bem, taticamente o time estava ajustado, em alguns momentos desceu muito as linhas, trazendo o Vasco para o campo do fogão, mas mesmo assim o Cruz Maltino não conseguiu fazer muita coisa, teve a bola e não teve criatividade. Mais uma vitória do técnico Henderson Moreira sobre o técnico Lisca Doido, aquele que negociou de uma forma não tão adequada assim com o glorioso Botafogo de futebol e regatas e foi para o Cruz Maltino. Então, a nossa recepção na nossa casa para o Lisca foi com uma vitória contundente, 2-0, para ninguém botar defeito. E eu vou falar sobre este jogo aqui neste vídeo. E claro, trago também para vocês a pergunta que fiz na entrevista coletiva ao técnico Henderson Moreira e a boa resposta do treinador. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira, é muito simples, é rápido, é fácil, é grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do fogão, e distribui esses conteúdos para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E claro, seja membro do canal por um valor baixíssimo. Clique em Seja Membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois é, galera, uma vitória muito importante do Fogão ontem, que passou o rival na tabela. Que vitória maravilhosa! E o Botafogo foi a campo com o Diego Loureiro no gol, o Daniel Borges na lateral direita, o Canu voltando à zaga, ao lado do Gilvan, e o Guilherme Santos na lateral esquerda. No meio-campo, o Botafogo teve Barreto, Pedro Castro e o Chay como um meia central, o Marco Antônio jogou aberto na ponta direita, o Diego Gonçalves na ponta esquerda e o Rafael Navarro como centroavante. E aí o jogo começou, o Botafogo já logo conseguiu trabalhar aquela linha de três, tão falada aqui no canal na última semana, aquela saidinha de três com a bola. O Daniel Borges aberto pelo lado direito, Canu centralizado e o Gilvan aberto pelo lado esquerdo. O que aconteceu? O Gilvan deu um passe mais uma vez para o Guilherme Santos, que já estava mais espetado na linha ali à frente do meio-campo, como havia acontecido no primeiro gol contra o CSA. Então o Gilvan achou esse passe para o Guilherme, que conduziu e trabalhou com o Diego Gonçalves e recebeu um bolão do próprio Diego Gonçalves lá na ponta. Com isso, o Guilherme cruzou, o Chay finalizou, não seria gol, o Rafael Navarro salvou a jogada, conseguiu travar a bola e fazer mais uma assistência para o Chay, que aí sim fez o gol pertinho já da meta do goleiro Cruz Maltino. O Botafogo então fez 1-0 numa jogada que já é a ideia do técnico Henderson Moreira. O treinador já trabalha com essa perspectiva de saída de três, de imposição pelo lado esquerdo, com o lateral esquerdo atacando bem com ponta ali pertinho, jogada de associação. Então o Henderson de fato já tem uma mãozinha aí nesse início de trabalho no Botafogo. E aí eu já coloco até a pergunta que fiz ao treinador, porque eu mencionei a ele tudo que eu falei aqui agora neste início de vídeo e perguntei como ele faz para que o Botafogo já tenha as ideias dele nesse início de trabalho, com tão poucas sessões de treinamento. E veja aí o que o técnico Henderson Moreira respondeu ao canal Fabiano Bandeira. Boa noite, Henderson, canal Fabiano Bandeira. Hoje, no primeiro gol do Botafogo, logo no início do jogo, ficou muito nítida aquela saída de três com circulação de bola, com o Daniel aberto na direita, o Canu centralizado, o Gilvan mais aberto na esquerda e o Guilherme Santos apontando um pouquinho mais, trabalhando ali pelo lado esquerdo com o Diego. Como você conseguiu implementar alguns aspectos da sua ideia de jogo em tão pouco tempo no Botafogo e também com pouquíssimas sessões de treinamento? Obrigado. Obrigado. Realmente tem muito daquilo que eu penso, né, nesse gol. Foi uma jogada muito bacana
A gente tem conversado muito, as poucas oportunidades de trabalho a gente tem desenvolvido bem, a gente tem trabalhado muito com aqueles atletas que às vezes participam um pouco do jogo, ou que às vezes até não participam. Então, assim, eu acho que a gente tem mostrado muito vídeo, conversado bastante, mostrado às vezes para o setor, às vezes no grupo. Então, a gente tem conversado muito e trocado muita ideia por que a gente faz isso, por que não faz, como é que a gente organiza defensivamente, como é que a gente faz ofensivamente. E mérito é deles, assim, eu vou te falar com toda sinceridade, não adianta você ter boas ideias se você não tem atletas que possam executar. Então, poxa, eu estou muito feliz porque, de alguma forma, eles estão acreditando naquilo que eu tenho passado, e isso para um treinador não tem preço, né? Eu não posso mensurar a felicidade de quando você consegue enxergar dentro de campo aquilo que você pensa assim, do jogo. Pois é, galera, então o técnico ficou satisfeito, viu? Ele falou que está sem palavras, fica sem palavras quando vê a ideia de jogo dele sendo posta em campo, e isso de fato é uma ideia de jogo do técnico Anderson Moreira e da comissão técnica. O auxiliar dele, o Luiz Fernando, no jogo contra o CSA, me respondeu isso, falou dessa saída de 3, falou do 4-2-3-1, coisas que eles vêm trabalhando. Então o Botafogo se estabelece em campo quando tem a bola, muitas vezes no 4-2-3-1, quando a bola já está circulando com o time, quando ela vai lá atrás tem essa saídinha de 3, e quando o time não tem a bola, em todos os momentos, praticamente, 2 linhas de 4 e o Chay perto do Navarro, um 4-4-2. E o time fica muito bem organizado nesse 4-4-2 sem a bola, pelo menos para um início de trabalho. O que aconteceu? O Botafogo fez o gol, montou esse 4-4-2 sem a bola, mas se retraiu muito, voltou muito para o próprio campo. Trouxe o Vasco para o campo do Botafogo. E o Vasco começou a circular a bola. Isso, obviamente, dá uma ansiedade no torcedor alvinegro, que é um negócio que não dá nem para definir em palavras. Você está ganhando um clássico por 1-0, dá a bola ao adversário, recua, quando retoma a bola não consegue fazer a transição rápida, foi o que aconteceu ontem. O Botafogo não conseguia contra-atacar o Vasco no primeiro tempo, então ficava aquela apreensão. Mas o Vasco também, por sua vez, não tinha muita criatividade, e quando tentava entrar na área do Botafogo, a nossa defesa era de fato efetiva. Então não tomamos tantos perigos assim na primeira etapa. Acabou o primeiro tempo, Botafogo 1-0, voltamos para o segundo tempo com o mesmo time, o Vasco também, e o Cruz Maltino tentando de alguma forma jogar no nosso campo, e o Botafogo tentando sair nos contra-ataques. E aí, em algum momento do segundo tempo, o Botafogo teve um pouco mais a bola e começou a se posicionar no campo ofensivo também, perdendo algumas oportunidades. Numa delas, o Diego Gonçalves achou muito bem a ultrapassagem do Guilherme Santos, que cruzou, deixou o Marco Antônio frente ao goleiro para marcar sem marcação, e o Marco Antônio chutou por cima, muito mal, infelizmente. Tivemos a bola no travessão também do Diego Gonçalves, cortou para dentro, finalizou bem o Diego, que vem crescendo de produção com a camisa alvinegra. E aí eu já estava muito preocupado, essa bola não entrava, o Botafogo não conseguia fazer o gol, e eu comecei a perceber um cansaço no nosso time. O Vasco começou a tentar explorar os lados do campo, aí o Botafogo teve alguma dificuldade. O Morato fez boa jogada lá pelo lado direito para cima do Guilherme, o cruzou, mas aí o nosso goleiro, o Diego, foi bem. Depois pelo lado esquerdo também teve jogadinha dali, o Vasco fez uma jogadinha por ali, e o Botafogo tinha até que fazer algumas trocas. O Anderson fez essas trocas. Mas o que acontece? Quando o Vasco conseguiu as jogadas pelo lado, a nossa zaga estava bem postada. O miolo de zaga do Botafogo foi bem ontem. O Canu voltou bem no jogo de ontem e o Gilvan também foi muito bem. Então o Botafogo não tomou o gol. Aí vieram as trocas, entraram Oyama, Friso, Rafael Moura, entraram outros jogadores no time do Botafogo para dar aquele gás. Varley também entrou no jogo e o Fogão conseguiu, num contra-ataque aos 43, 44 do segundo tempo, depois de uma falta mal cobrada pelo Vasco da Gama, fazer um gol. Aí o Rafael Moura brigou muito dentro da área, o time conseguiu sair, o Varley tentou o passe, não conseguiu na primeira, deu uma meia bicicleta na segunda, achou o Oyama, que muito bem esperou a bola dar 2 quicadinhas para no tempo perfeito dar o passe para o Diego Gonçalves,
que mais uma vez dominou muito bem, assim como havia dominado contra o CSA, e finalizou também bem demais agora com a perna direita, fazendo 2-0 para o Fogão. Então, o Botafogo fez um gol no início, fez um gol no final e durante o jogo se comportou bem taticamente, mas principalmente psicologicamente, porque em algum momento o time desceu demais as linhas. E se o time estivesse mal na forma mental, poderia ter se atrapalhado, poderia ter dado ao Vasco a oportunidade de empatar o jogo, de repente, até virar. Mas isso não aconteceu. O Botafogo teve um mental muito forte ontem, o Botafogo teve uma parte tática também muito interessante. É claro que tem que melhorar muito, teve problema técnico em alguns momentos, os jogadores não viraram super craque, mas tem um trabalho acontecendo. Eu que era bastante reticente quanto à contratação do Anderson Moreira, neste momento, mais do que resultado, eu vejo um trabalho acontecendo. O resultado foi no primeiro jogo, contra o Confiança. Tínhamos que ganhar e ganhamos de 1-0, jogando não tão bem assim, com alguma coisa já sendo imposta pelo treinador. Mas contra o CSA, fizemos gols por conta de ideias do Anderson Moreira, contra o Vasco também, principalmente o primeiro. Alguns lançamentos longos, em diagonal também, ideias do treinador, e muita coisa ainda precisa ser feita. Lembrando que agora o Fogão tem uma semana para trabalhar muito tranquilo, gente, melhor dos mundos. 3 vitórias consecutivas sem tomar gol. 1-0 no Confiança, 2-0 no CSA, 2-0 no Vasco. Agora o Botafogo só joga no domingo que vem, às 16 horas, contra a Ponte Preta no estádio Newton Santos. Uma semana para trabalhar para este jogo, para vencer e para pegar também força para a sequência do campeonato. Muito importante. Uma pena não termos público no estádio, uma pena a pandemia, porque a torcida do Botafogo ia abarrotar o Newton Santos na semana que vem. Ontem já estaria cheio. Ontem já estaríamos fazendo uma festa maravilhosa. E domingo que vem estaria espetacular com a torcida do Fogão. Como faz falta ir ao estádio Newton Santos. Mas em breve, se Deus quiser, tudo isso vai passar e lá estaremos novamente. Então é isso, galera. Aqui o primeiro vídeo sobre a vitória do Fogão ontem contra o Vasco. Vou falar mais sobre o jogo, vou falar mais sobre muita coisa do jogo do Botafogo ontem contra o Vasco. E é muito bom poder saber que em breve, num vídeo, eu vou poder falar também sobre o desempenho tático, mostrando com imagens o que aconteceu para que o Botafogo pudesse vencer. É um time que nos dá a possibilidade de analisá-lo tecnicamente. Que felicidade! Estamos juntos, galera. Saudações alvinegras. Um abraço, valeu, fui! You make me